a entrega contínua e a implantação contínua são elementos que ajudam a compor as disciplinas básicas do DevOps. Vamos falar um pouco das duas. Sendo que, na semana anterior, nós vimos um vídeo, né, que falamos, né, explicamos um pouco mais o que é a integração contínua. A integração contínua, a entrega contínua, que é o passo seguinte, e a implantação contínua, que será a possibilidade de conseguir disponibilizar soluções também com uma frequência muito alta, são as três disciplinas básicas que compõem, talvez, o fundo do que seria o DevOps. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque elas, na verdade, vêm a partir das práticas da entrega contínua, um livro do Jess Ambler, que foi feito no ano 2009, que visa a trazer justamente uma série de técnicas. Técnicas, agora estou falando inclusive um ferramental para suportar esse tal de contínuo. Então, o DevOps se sustenta a partir de uma das vertentes que é esse corpo de conhecimento que o Jess Ambler coloca há mais de 10 anos atrás, a partir desse livro chamado justamente entrega contínua. O que é uma entrega contínua? É uma definição um pouco nebulosa, se nós pensarmos, porque ela foi mudando ao longo do tempo e depende muito da técnica e abordagem específica a partir das tecnologias que a nossa solução tem. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, a entrega contínua visa a ter soluções implantáveis, né, a qualquer momento com uma frequência muito alta. Se nós pensamos qual é a diferença, né, entre uma entrega contínua numa versão 1 e a versão 2, né, é uma pequena diferença na hora de construir o software. E essa diferença veio de onde? Da integração contínua. A integração contínua nos permite, nos nutre, né, com uma série de versões vindas de diferentes desenvolvedores. Se os diferentes desenvolvedores conseguem contribuir, fazer commit com maior frequência, eu tenho à disposição a possibilidade de avaliar também com maior frequência os testes de aceitação, que é, na verdade, a possibilidade de implantar em um ambiente intermediário e submeter, certo, essa solução a uma bateria de testes, sejam eles funcionais ou não funcionais. E a partir daí, homologar essa versão pronta para ser implantada. Então, a entrega contínua leva em consideração todo o processo de disponibilizar uma versão que poderá ser implantada a qualquer momento. Vejam que para conseguir trabalhar esse conceito que acabei de mencionar, eu tenho que automatizar testes de aceitação. Ou seja, eu não consigo fazer entrega contínua com um exército de gente testando a aplicação, certo? De tal maneira a tentar encurtar o prazo. Ou seja, eu dependo de os testes de aceitação, dependo de infraestrutura como código, né, gerenciada como código, certo? Ou da virtualização, ou de containers, ou de cloud, que me permita justamente rapidamente disponibilizar um ambiente similar ao de produção para submeter justamente essa nova versão que está sendo disponibilizada. Um ponto fundamental aqui a ser entendido é que essa versão não necessariamente será uma release. Qual a diferença de uma release frente ao que estou falando? Uma release, do ponto de vista clássico, é uma solução que encapsula dentro dela uma série de funcionalidades prontas. Ou seja, eu submeto, inclusive, ela ao gerenciamento da mudança. Gerenciamento da mudança que vai avaliar o porquê está sendo colocada tal ou qual funcionalidade e se ela passou por todo um script, né, ou um roteiro de testes que permita justamente ter confiança
de que uma vez que vou colocar em produção, eu tenho um impacto mínimo, pelo menos um risco controlado. Claramente, para ter funcionalidades prontas, eu demoro mais tempo a desenvolver. Quando falamos em DevOps, nesse conceito da entrega contínua, eu não estou entregando soluções ou funcionalidades prontas. Eu estou, na verdade, evoluindo essas funcionalidades através de várias versões. Ou seja, eu não estou disponibilizando uma release. E aí vem uma outra quebra de paradoxo em relação a como entender essa versão e como vou conseguir avaliar ela. Nós precisamos, para conseguir tratar justamente esse trânsito da entrega contínua com a implantação contínua, que seria o passo seguinte, uma vez que está homologado, agora consigo implantar. E aí se podem discutir várias técnicas de implantação em paralelo, ambientes em paralelo, para conseguir trabalhar justamente a alta disponibilidade sem criar janelas de indisponibilidade. Mas essa versão que está sendo disponibilizada nessa entrega contínua precisa ser avaliada de tal maneira a conseguir esse trânsito contínuo. Daí a importância de trabalhar a governança, como comentei anteriormente, que visa controlar o processo de evitar impactos negativos em produção. Através de testes efetivos, a partir da disponibilização de ambientes de maneira controlada, eu posso, eventualmente, nutrir ou provisionar respostas a tentar trazer essa estabilidade nesse processo todo. Ou seja, um dos pontos fundamentais é que, se a release concentra bastante código a partir de um trabalho de vários dias, de várias semanas, ou eventualmente de vários meses de trabalho, na verdade eu tenho uma bomba relógio eventualmente dentro dela. Por quê? Porque eu tenho muita atividade concentrada e eventualmente uma fragilidade grande na hora de implantar. Mais demoro, mais acumulo código, mais riscos eu tenho dentro dele. O risco consegue ser diminuído à medida de que eu consigo implantar com maior frequência. E aí vem o conceito que sustenta isso, que é a integração contínua vista num vídeo anterior. Então, o que nós estamos fazendo agora? Estamos trabalhando a expansão ou a seguinte etapa da integração contínua, que é conseguir validar das diferentes formas que nós temos, né, com testes funcionais, testes não funcionais, performance, capacidade, resiliência, recuperação, etc. Tudo que faz parte da própria validação, né, dessa solução, que me permite claramente ter um certo grau de precisão ou de risco controlado a partir da sua implantação. Ainda mais, quando vou transitar para a produção, para executar o que se chama de implantação contínua, eu estou, inclusive, entrando com ambientes em paralelo para justamente, se dá algum problema, eu tenho meu ambiente backup prontinho para conseguir absorver, certo, essa recuperação em forma rápida. Então, verão que esses elementos são talvez os básicos que sustentam essa primeira maneira que é proposta aí por Jim King nesse livro famoso que é o Projeto Fênix e o Manual DevOps, que sustenta as práticas específicas e boas práticas do DevOps.